depois amanhã, não sei se é amanhã, acho que é a próxima semana, então. Próxima semana nós vamos estudar a 10ª praga e a Páscoa. Então, vamos entender aqui como foram essas últimas 3 pragas. Essas pragas de 6 a 9, que eu disse a vocês que seriam as 3 mais letais. Seriam as pragas, junto com a 10ª, seriam pragas que trouxeram risco de vida para os egípcios. Essas pragas são a praga do granizo, que é a chuva de pedras, a praga dos gafanhotos e a praga da escuridão. Então, como é que foi essa praga do granizo, da chuva de pedras? Essa praga vai do verso 13 até o verso 35. Então aqui Moisés foi para diante do faraó, afirmou que Deus afirmando para o faraó: eu já poderia ter feito coisa pior com você, já poderia ter arrasado muito mais, mas tudo que eu venho fazendo é suficiente para você perceber o quão grande é o meu poder e o quanto você precisa se ligar, o quanto você precisa se tocar, de que não adianta você ficar fazendo partido, não adianta você ficar resistindo, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, olha aqui o verso 15, por exemplo, Deus dizendo: pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, Deus só fala o seguinte: eu já poderia ter matado você, já poderia ter feito o que eu queria. Só estou deixando você vivo porque eu quero que você entenda, que você perceba o meu poder e que você dê a ordem para o povo sair. Eu quero usar você para você dar a ordem para o povo sair. Só que você está resistindo, você está sendo duro, então amanhã vai cair uma chuva de pedras sobre o Egito e vai destruir tudo que tiver pelo caminho. E Deus ainda foi bom em dizer para o faraó: olha, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, porque tudo que tiver fora de casa, tudo que tiver desprotegido, quando cair a chuva de pedras, vai cair e vai matar o que estiver pelo caminho. Aqui em Açu, estou em Natal. Aí em Açu, há uns 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, caiu uma chuva de pedra, uma chuva de granizo, que acho que os mais antigos vão lembrar, só que eu acredito que não caiu assim tão grande as pedras naquele dia, quando caiu em Açu. Davi, foi em 96. Mas foi grande, foi Não, pequeno? eram pequenas, eram pequenas. Pronto. Assim, do Essa tamanho de chuva um caroço de carnaúba, ou menor. negócio específico, caroço de carnaúba. Enfim, então em Açu foi do tamanho do caroço de uma carnaúba. Só que lá no Egito foram pedras grandes, foram pedras enormes, o suficiente para matar uma pessoa e matar algum animal. Então o granizo caiu dessa maneira, arrasando tudo que vinha pela frente. Agora perceba o seguinte, olha, Claudinete. A gente Então falando. teve algumas pessoas que começaram a atentar para o que Moisés estava dizendo. Tem algumas pessoas que começaram a se tocar de que era melhor aderir ao que Moisés estava dizendo, era melhor dar valor ao Deus de Moisés. E aí, ao verso 20: aqueles oficiais do faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado Fugisse. fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Coitados. O que é interessante é que tinha gente que nessa altura do campeonato ainda não ligava para a palavra do Senhor. O que eu acho incrível é isso. Depois de ter experimentado as úlceras, depois de ter experimentado as moscas, depois de ter ficado um dia sem beber nada porque a água tinha virado sangue. É incrível como nessa altura do campeonato ainda tinha gente que ainda não dava valor à palavra do Senhor. Então, essas pessoas perderam tudo. Os seus rebanhos que estavam lá no campo foram todos despedaçados pelas pedras e
quando corriam pela rua também correram risco de serem mortos também. Então, aqui, quais foram os deuses que foram afetados por essa praga do granizo? Olha, a deusa Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral. Essa deusa foi humilhada nessa praga, que ela não controlou a atmosfera. E também era que controlava o que ocorria sobre o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. Então o granizo caiu em cima das colheitas, destruiu todas as colheitas, então Osíris foi Derrotado. incompetente. Um deus incompetente. Aí teve também, logo depois da praga do granizo, só um detalhe, antes da gente passar para o próximo verso 27, você vê que o faraó começa a reconhecer que é pecador. Começa a fingir que estava mudando. Olha aí. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Olha como ele está arrependido. Olha como ele está bonzinho. Olha, dessa vez eu pequei, reconheceu o que é um pecado, chamou Deus de Senhor. Não disse: quem é esse Deus que está mandando que eu deixe o povo ir? Não. Agora esse Deus tem um nome. O Senhor. Está começando a fingir que vai dar certo. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Então, agora parece que agora foi de verdade, agora foi sincero. Pediu oração, falou o nome de Deus, reconheceu que era pecador. Parece até algumas pessoas que a gente visita, né? Que fala mais ou menos desse jeito. Então, agora o faraó pareceu que estava arrependido. Aí Moisés orou para a chuva passar. E o que aconteceu? Verso 34. Quando o faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Agora tem como acreditar na desgraça dessa? Não tem. Próxima praga. Gafanhotos. Praga dos gafanhotos. Começa aí do verso 1, vai até o verso 20. Os gafanhotos, gente, por que a praga dos gafanhotos veio depois de chuva de pedras? Será que era pior do que a chuva de pedras? Porque a chuva de pedras era destruir as coisas, mas só onde a pedra caía. Sabe? Só onde a pedra caía. Então ainda ficava algum lugar que ainda não tinha sido afetado pela chuva de pedras. Só que os gafanhotos, eles iam terminar o serviço que a chuva de pedras não tinha feito. Onde a saraiva, onde o granizo não tinha afetado, os gafanhotos vinham e completavam a missão. Então, os gafanhotos, eles tinham a capacidade para comer o equivalente ao seu próprio peso corporal em um dia. Eu peso 78 quilos. Imagina eu comer 78 quilos de alimento por dia. O gafanhoto não pesa isso, mas o peso dele, ele come o equivalente ao peso dele em um dia. Então, ele não tem tempo ruim. Eles vêm em bandos, todo mundo junto, e come, devasta, assim, fazem um rapa em toda a colheita. Eles devoram tudo que vê pela frente, em um dia. Então, os enxames deles chegam a milhões de gafanhotos. E assim eles consomem tudo que vem pelo caminho. Então, toda a vegetação, toda a plantação, tudo que fosse verde, tudo que fosse maduro, tudo que tivesse no campo ia ser devastado. Não ia ficar nada de vegetação, de mato no Egito. Ia ficar um descampado, seco, sem vida. E tem alguns achados arqueológicos no Egito, por exemplo, a estela de Taharqa, onde as pessoas que escreveram essa estela, elas rogavam, elas falavam o seguinte: olha, um belo campo que os deuses protegeram contra os gafanhotos. Então os gafanhotos eram tão temidos que eles tinham que pedir a proteção dos deuses contra os gafanhotos, porque a vida deles, a fonte de subsistência deles era a agricultura. Então os gafanhotos eram uma coisa assim terrível, era algo que todo mundo temia. Tanto é que lá em Malaquias,
quando Deus está falando sobre dízimos e ofertas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai ministros, disse o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. No próximo verso diz assim, por causa de vós Eu repreenderei o devorador. O devorador ali não é só Satanás, não, é o gafanhoto devorador. Era um animal temido, era um animal perigoso, era um animal que estraçalhava tudo que tinha pela frente. Então os gafanhotos vieram e consumiram tudo que tinha na terra do Egito. Então, olha só, eles devoraram toda a vegetação que tinha pela frente. E quais foram os deuses que foram afetados aí? O deus Sete, que ele era o deus da tempestade, da guerra e da desordem. Pelo menos esse deus aí foi competente, né? Os outros deuses não conseguiram dar conta do recado, mas esse deus Sete aí fez o que ele fez a função dele. Deus da tempestade, da guerra e da desordem. Só veio agora confusão. Depois a deusa Ísis, que era a deusa da agricultura. Essa aí foi incompetente. O deus Shu, que também era deus da atmosfera, também tem que ser demitido. A deusa Serapis, personificava a majestade divina, a fertilidade, a cura e a vida após a morte. Fertilidade não é com ela mesmo, então ela também tem que ser demitida. Então esses deuses aí não impediram o juízo de Deus. Agora vamos analisar aqui um episódio onde o faraó foi mais cara de pau ainda que na praga anterior. Olha só. Na verdade, antes de começar a praga, o que foi que ele disse? Verso 8. Vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus. Só que eu gostaria de saber quem são os que vão. Quero ter uma lista dos quem é que vai, né? E aí Moisés disse, nós vamos com todo mundo, ele não vai deixar nada. Eu não vou deixar nada para trás, nenhuma unha, nem nada. Eu vou levar todo mundo, mulheres, jovens, crianças, idosos. Eu quero levar todo mundo. Aí o faraó disse assim, não, peraí. Todo mundo não. Que o Senhor esteja de fato com vocês. Eu acho tão estranho ver ele falando o Senhor, né? Que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções. Não é assim que vai ser. Vão somente os homens e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Isso foi antes da praga dos gafanhotos. Vão só os homens e voltem depois. Vocês vão lá dar um passeio, um retiro dos homens, ali, um evento só para os homens, depois vocês voltam. Deixa as mulheres e as crianças. Agora, sabe-se lá o que ele queria fazer com as mulheres e com as crianças, né? Com as crianças, no começo do livro, você sabe o que eles fizeram com as crianças, jogaram no rio. E as mulheres, enfim. Então, essa foi a condição que o faraó deu. Mas aí Deus disse, não, peraí. Você ainda tá resistindo, rapaz. E aí, logo depois disso aí que o faraó inventou, aí Deus mandou os gafanhotos. Logo depois da praga dos gafanhotos, versos 16 e 17. Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez, e orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim essa praga mortal. E aí Moisés orou de novo. A praga foi embora. E novamente, verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Por que Deus endureceu? Porque quanto mais o faraó pedia oração, Moisés orava e a praga ia embora, e ele via que era só pedir que a praga saía, então ele percebeu o seguinte, não, então isso não é de boa. Todo mundo, a praga vem, eu peço oração, ela vai embora, para mim tá ok. Então ele começou a desvalorizar a misericórdia de Deus. Começou a desvalorizar a graça de Deus. E isso aqui é uma coisa séria para mim e para você. Não desvalorize os livramentos que Deus fez a você até hoje. Não desvalorize. Não torne isso como uma coisa normal. A graça de Deus é uma coisa para ser valorizada, uma coisa para você se sentir privilegiado, porque você não merece, nem eu. Quando Deus salva a nossa vida, quando Deus nos dá uma bênção, a gente tem que reconhecer que nós não merecemos aquilo e que aquilo é um presente dele para a nossa salvação. Não seja como o faraó. Então, a praga das trevas agora foi a praga mais assustadora para eles. Por quê?
Porque a praga das trevas era o seguinte: a divindade que estava por trás era simplesmente o Deus que eles consideravam o Deus principal. Ha. Na mitologia grega, o Deus principal era o Deus Zeus. E na mitologia romana, se não me engano, era o Deus Júpiter. Já para os egípcios, o Deus principal era o Deus Sol. Era o Deus Ra. Inclusive, o faraó era considerado filho de Ra. Filho de Ra, que era o Deus Sol. E, junto com o Deus Sol, tinha a esposa dele, que era a deusa Lua, que era a deusa Tote. E aí veio a praga da escuridão. Então, para eles, essa praga da escuridão foi algo inexplicável. Foi algo assim que eles ficaram estarrecidos, porque o Deus que eles mais admiravam tinha sido derrotado pela praga da escuridão. E a Bíblia diz que essa praga da escuridão foi algo tão terrível. Passo já, pastor, só um momento, só terminar aqui. Essa praga da escuridão foi algo tão terrível que ela era espessa. Era uma praga que vinha com asfixia. Está no Espírito de Profecia, se não me engano. Então Moisés estendeu a mão para o céu, houve trevas espessas, de modo que os egípcios não podiam se ver e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Então era uma escuridão que vinha com asfixia e era uma escuridão total. Não tinha como você enxergar nada, não tinha penumbra, não tinha uma sombra, não tinha uma claridade de nada, era uma escuridão cerrada. Mas para encerrar e passar a palavra para o pastor, esse verso aqui é o verso mais incrível que a gente pode ler todos esses relatos. Final do verso: porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Amém. Novamente, Glória a Deus. onde estavam os servos de Deus, as pragas não afetavam. Onde estavam aqueles que temiam o Senhor, as pragas não chegavam perto. Amém. Sempre eles tiveram comida, sempre eles tiveram água, os seus animais sempre foram protegidos. E onde o Egito estava mergulhado em escuridão, do lado de Gósen só havia luz. Amém. Então, amigos, é melhor estar do lado da obediência. É melhor estar do lado do Senhor dos Exércitos. Do lado dele nós estamos protegidos, do lado dele nós estamos debaixo do seu guarda-chuva. Então agora é só passar a palavra para o pastor. Pode dizer, pastor. Davizinho, meu filho, bom dia, meus irmãos, todos que estão aí. Eu estou aqui hospedado na casa do irmão Chico, Militão, irmã Jaide aqui, muito bem cuidado, louvado seja Deus. Eu queria só que você lesse um verso aí, Davi, Êxodo 8:32. Esse verso aqui, ele é uma explicação dessas expressões. O Senhor endureceu o coração do faraó, que várias e várias vezes a gente escuta se repetindo, né? Aí praga após praga. E dessa vez aqui ele diz o que estava acontecendo, né? Aí você pode ler, meu filho, aí Mas ainda desta vez o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Pronto, então quem foi que endureceu o coração? Faraó. Ele mesmo endureceu o coração, tá vendo? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Sim, mas vamos estudar melhor. Aí o verso 32 explica que era faraó e ainda esta vez, ou seja, quer dizer, fez de novo. Aqui esse verso, ele apresenta que às vezes, todas as vezes foi faraó que endurecia o coração mas ainda esta vez, ou seja, quer dizer, continua fazendo, né, a ação contínua. Então aí está aqui, o Dr. Rodrigo Silva disse ontem que era o povo dizia, quando o indivíduo fazia, era como se Deus permitindo, era como se o hebreu escrevia que foi Deus que endureceu, mas não, era Deus permitindo. E era faraó mal, negligente. Então, gente, Deus nos ajude, que fiquemos com Ele, que eu preguei em Guamaré sábado, né, Samara? Que Deus é que é a fonte da nossa vida. Deus é a fonte de tudo, de tudo. As pessoas dizem assim, não, eu precisava era desse emprego. O emprego é a fonte de tudo. Então Deus arranjou o emprego. Enquanto Deus não arranja esse emprego, Ele é Deus, Ele é o Senhor, ore por mim. Depois que Ele vai
Depois que Deus arranja o emprego, aí eu endureço meu coração, né? Endureço. Então não está disposto eu tô achando que eu só precisava somente do emprego. O emprego era a fonte de tudo. E Deus era só para conseguir esse emprego. Não, Deus é que é a fonte de tudo. Então eu não devo endurecer o meu coração, né? Há uma mulher, agora tem essa mulher, a mulher é a fonte da minha felicidade. Não, Deus é a fonte da felicidade e usa o que Ele quiser e precisar para que eu seja atendido, né? Agora, bem simples pode pensar, né? Porque o emprego vai, emprego vem. O emprego não vai ficar a vida inteira no emprego. Quem começa com 18 anos num e se aposenta naquilo, né? É muito difícil. Mesmo o indivíduo uma profissão, às vezes muda de escola, muda de... Então, Deus é melhor ficar com Deus, né, gente? Pronto, era só esse verso aí, viu? Quando alguém disser para você, Deus é ruim, que Deus endurece o coração. Espera aí, venho aqui para Êxodo 8:32, né? Aqui, aí ele vai apresentar que foi o Faraó que endureceu. E que eu e você não endureça o coração para o Senhor. Fique com ele. Reconhecendo que ele é a fonte de tudo. Amém, queridos? Pronto, é só isso, filho. Só esse ponto. Fica à vontade aí, toca o barco. Certo. Valeu, pastor. E obrigado pelas orações ontem, o jejum de ontem, pelos filhos, viu? Ontem, infelizmente, eu cheguei muito tarde da viagem, estava vindo de Macau, Ação da Independência, Alto, passei o dia todo visitando, aí cheguei, coloquei 2 ventiladores, aí não acordei com o despertador, ou cansaço, não sei. Vim acordar de 6 e 8, pronto, agora fazer meu culto sozinho. Aí não pude, mas eu fiz o jejum ainda, fiquei até meio-dia orando pelos filhos de vocês, e pelos meus, e pelos de todo mundo, viu? Então, toda quarta aí vou fazer o meu jejum pelos meus filhos e pelos filhos de vocês. E vocês puderem, façam também. Até meio-dia, mas foi o que eu aguentei, né? Então vamos lá. Deus abençoe, minha gente. Fiquem com Deus. Valeu, pastor. Deus seja louvado. Então, faltam só 4 minutos. Ainda dá tempo, ainda vai fazer o livro? Não. Faz sua oração e... Dá tempo. Claudinete vai ler. Claudinete vai ler um pedacinho aí até chegar às 6 horas. Pode ler, Claudinete. Bom dia a todos os irmãos.